Para tratar do tema Nossos Filhos são Espíritos, nós convidamos a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Tereza, é fácil compreender que os nossos filhos são espíritos? É simples? Não, não é tão simples assim. Principalmente porque assumir o conceito que nossos filhos são espíritos significa conceber que antes dessa atual existência já tiveram eles outras experiências e trazem uma bagagem bem anterior a todas as aprendizagens que nós iremos forjar junto com eles nessa atual encarnação. Então, essa concepção, mesmo para nós espíritas, muitas vezes é difícil de ser introjetada em toda a sua extensão. E aí, isso na prática, no dia a dia, significa o quê? Se temos essa compreensão, teoricamente, de que, ok, ele veio e traz experiências de outras vivências, na prática, no dia a dia, como é que podemos compreender isso, vivenciar isso? Primeiro, precisamos estar atentos aos traços e características que esses espíritos já trazem na atual existência. Algumas delas precisam ser reforçadas e estimuladas. Por exemplo? Por exemplo, os traços de caráter, de bondade, de afeição, de humildade, e outros precisam ser reformulados. Conceitos, às vezes, como egoísmo, agressividade, que se manifestam muito precocemente, muitas vezes, na criança. E aí, fazemos como? Porque, por exemplo, para reforçar traços como bondade, solidariedade, enfim, é mais simples. E para reformar aqueles traços não tão positivos? Primeiro, temos que pensar que o processo de educação é um processo continuado e que não apresenta os seus resultados de uma maneira instantânea, como algumas outras intervenções que poderíamos ter. Educação não é cirurgia, que entramos lá, retiramos o que está ruim, fechamos e fica tudo corrigido. É um processo continuado que envolve, acima de tudo, muito amor, constância de propósito e implica também no exemplo que os pais devem estar dando a essa criança quanto àquilo que eles desejam que seja desenvolvido no seu comportamento. Agora, Tereza, o fato de sabermos que o nosso filho é também um espírito, que traz outras vivências, serve de desculpa para, bom, se ele traz isso de outras vivências, então se ele é desse jeito, se ele é violento, se ele é agressivo, se ele é egoísta, então sinto muito. É simples assim? Precisamos pensar por que estamos aqui. Todos nós somos espíritos em processo de busca de evolução. Os nossos filhos não são diferentes de nós nesse aspecto. E, para tanto, as desculpas só levam a uma acomodação que não é adequada a esse processo. Nossos filhos são espíritos, sim, com experiências tanto positivas como negativas, que precisam ser recontextualizadas à luz dos conhecimentos que vamos repassar para eles, principalmente os conhecimentos relacionados à vivência da lei de amor. Diante dessas situações de agressividade, egoísmo, que tanto nos chocam, a melhor resposta é o amor, a paciência e o carinho. Tereza, em brigas de família, muitas vezes, frases do tipo, olha, eu sou seu filho, mas eu não pedi para nascer. Ou, olha, engravidei por acaso, eu não pedi para ter você, não te planejei. São frases aparentemente banais, mas que têm um peso, um impacto muito grande quando são ditas, principalmente de forma agressiva, num contexto de discussão, de dor, enfim. Primeiro, essas frases são verdadeiras? Engravidei por acaso significa que ele veio por acaso, por exemplo? Vamos pensar que, de acordo com a doutrina espírita, nada acontece ao acaso, muito menos uma reencarnação, que é um evento muito importante. A escolha da família na qual esse espírito irá participar pode não ter sido feita de forma consciente pelos pais, mas com certeza contou com um planejamento reencarnatório dos espíritos responsáveis por aquele processo evolutivo. Então temos que pensar que mesmo que essa gravidez não tenha sido planejada, ela foi no mínimo aceita e deve com isso ser tratada. Significa que ela não foi planejada aqui? Provavelmente essa consciência pode não estar tão desperta, mas ela foi aceita, porque poderemos até ter casos de reencontros impostos, mas eles são menos frequentes do que poderíamos usar como desculpa para os problemas que temos. E a outra frase, Tereza, do filho que diz que não pediu para nascer? Temos sempre que ter a consciência de que essas frases aparecem
num contexto onde a animosidade está muito presente. E muitas vezes as emoções negativas embotam o raciocínio daqueles que estão envolvidos. Se a mãe aceitou a gestação, o filho também está com aquela mãe, com aquele pai que ele necessita naquele momento do seu processo evolutivo. O exercício da paternidade e da maternidade faz com que, às vezes, tenham que ser providas situações onde o espírito receba o que é necessário a ele, não aquilo que ele deseja. E daí os momentos de conflito e dificuldade. Tereza, do ponto de vista espiritual, para os pais, ter filhos é um aprendizado? Talvez eu o classificaria como o maior aprendizado, pois ele não dá férias, não tem licença e não pode ser delegado para outrem. Não existem ex-filhos, vão existir sempre os nossos filhos pelos quais seremos sempre responsáveis. E os pais que querem exercer a sua paternidade de forma adequada vão ter que enveredar num caminho de busca de evolução e de aprimoramento para que possam dar conta do exemplo que precisam ter. Que caminho é esse, Tereza? O exercício, na verdade, da lei de amor, da busca do benefício ao próximo, porque afinal de contas, quando olhamos aquele ser tão indefeso, todos os nossos valores e atitudes vão se voltar para o bem-estar dele. E esse é o primeiro exercício. Agora, lei de amor não significa que devamos ser condescendentes com tudo. Com certeza, temos que falar sim, sim e não, não nos momentos adequados. Lei de amor significa darmos ao nosso filho todo o equilíbrio de condições para que ele se torne uma pessoa melhor, em todos os contextos onde ele for conviver, não apenas no nosso ambiente doméstico. Muitas vezes, ao fecharmos os olhos diante daquelas características menos agradáveis dos nossos filhos, geramos problemas futuros para eles.